Olá pessoal, hoje a gente começa mais um episódio do BRB e hoje eu tô com um grande amigo nosso, ele que é marido, pai e empresário. Obrigado, Júnior. Obrigado pela oportunidade. Eu me chamo Silvio Maia. Trabalho com climatização industrial, que não tem nada a ver com ar-condicionado. Sou o pai da Júlia, sou o pai da Yara e casado com a Lucy, acreditem, 32 anos. Que bênção, cara. É isso. Legal. E Silvio, conta um pouco da sua trajetória pra gente. Como você começou? Você sempre foi empresário ou você já trabalhou de CLT? Júnior, já trabalhei de CLT dos meus 14 aos 18 anos, lá em 1900 e alguma coisinha aí. Depois disso, em 18, né, quando eu estava com 18 anos, eu tive a oportunidade de comprar um açougue, fui trabalhar no açougue. Nesse período eu fiz o tiro de guerra, me formei no Colégio Dom Pedro, então muita coisa acontecia. E aí fiquei um período com açougue, depois a gente montou hortifruti. Depois de um tempo eu fui trabalhar com automóvel, compra e venda de carros seminovos, né, e usados. Aí eu fiquei nesse segmento durante 18 anos. E em 2008 eu migrei para climatização, né? Então o nosso foco era trabalhar com ventilação, que era insuflar o ar e tirar o ar de dentro de galpões. E aí, analisando o mercado, entendendo um pouquinho, a gente foi para a climatização, né? Que é cuidar do ar antes de colocar dentro do ambiente. Então, eu consigo reduzir a temperatura dos postos de trabalho, tanto para o funcionário quanto para o processo dele, né? Então, hoje a gente tem um case bem bacana, né? Com clientes, vários clientes de vários segmentos. A gente fala de alimentícia, automobilística, farmacêutica, usinagem, tecelagem. Então, abrange muito o mercado mesmo. Multinichos mesmo. Muito. Legal. E então hoje a gente tem aqui com a gente um multi-empresário. Já atua em várias áreas. Queria que você contasse, cara, como que foi a transição de quando você tinha loja de carro para quando você decidiu trabalhar com climatização. Qual que foi as dificuldades? A primeira coisa que pegou muito é que quando eu trabalhava com automóvel, eu trabalhava 7 dias por semana. E aí eu sentia que faltava para a família. Entendi. E aí eu tinha comigo que eu vou trabalhar na área industrial. Porque eu vi, a minha visão era, o pessoal da indústria para na sexta-feira e volta na segunda. Pelo menos eles têm o final de semana. Ilusório, né? Então, isso que foi me atraindo porque eu não tinha um segmento da climatização. Foi acontecendo, foram oportunidades que aconteceram na minha vida e onde eu aprendi muito, né? Eu não sabia nada de climatização e fui buscar conhecimento, fui buscar treinamento, fui me aprimorando no segmento e hoje estou com a empresa. É uma empresa familiar ainda, é uma empresa pequena, mas é uma empresa ousada. A gente tem alguns projetos bem interessantes aí. E Maia, quando você decidiu empreender a primeira vez, depois de alguns anos de CLT, por mais que você era jovem, você decidiu empreender. Qual foi a maior barreira para que você tomasse essa decisão? Foram os amigos, na verdade, né? Porque eu tinha um Fusca e eu precisava vender esse Fusca para comprar um açougue. Era uma escolha que eu tinha que fazer que, na minha visão ali, era que ia mudar as coisas. Sim. Né? Fazendo o que eu fazia, eu ia continuar daquele jeitinho lá e eu queria mudar, eu queria ser diferente. E a minha maior dificuldade aí foi que conversava com um amigo ou outro e ninguém botava fé, vai lá, sabe? Era tudo, não, você vai vender um carro para comprar um açougue, para trabalhar de sábado e domingo, sabe? Eu falei, eu vou. Então foi muito fé em Deus,
e abraçando cada oportunidade para falar, não, eu vou fazer acontecer, depende de mim. Sim. Então, foi o que eu fiz. E qual que foi o seu segundo negócio? Foi um hortifruti. Um hortifruti. E aí você decidiu parar com o açougue e abrir um hortifruti, por quê? O que levou a essa decisão? Não, na verdade eu incorporei. Caraca. Porque a gente tinha um açougue pequeno num bairro Molon, em Santa Bárbara, e nós compramos um outro açougue. E esse outro açougue era um açougue que tinha nome e tinha um salão muito grande, que era do seu Luiz Rosignoli, ali na Campos Sales. Aí a gente olhava para aquele salão e falava, meu, o que eu consigo implementar aqui? Aí veio aquela coisa, vamos colocar um mercadinho, vamos colocar frutas e verduras. Então a gente tinha a carne, que já era o açougue, e aí a gente utilizou a parte do salão para vender frutas, verduras, legumes, latarias, né? E fez um mercadinho. Uhum. Então vamos pensar assim, o seu começo de trajetória aí como empreendedor, empresário, foi no ramo alimentício. Sim. Após o ramo alimentício, você decide vender carro. Cara, como que foi isso? Por que você teve essa decisão? O que te levou a deixar o ramo alimentício ou você não deixou? Foi outro negócio à parte? Não, eu deixei. Não é muito diferente de hoje, que é a mão de obra. Né? Ficava muito dependente de mão de obra. E no período que eu estava com o hortifruti, eu comprava carro e vendia carro. Mas assim, eu pegava o jornal, dava uma olhada no jornal, gostei desse aqui, ligava. Fulano, você vende esse carro? Vende, faço. Aí ela comprava o carro, aí dava um trato nele, mandava lavar, polir, consertava banco, fazia o que tinha que fazer. E aí eu colocava na frente do açougue lá, do hortifruti, para vender. E às vezes eu via que estava ganhando um dinheirinho ali. E do outro lado eu estava tendo problema com funcionários. Eu dependia, o cara não chegava e etc. Tal. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que no ramo de automóvel eu consigo trabalhar sozinho e consigo tocar minha vida. Aí minha esposa veio me ajudar também quando eu tinha loja de carro e foi isso que aconteceu, cara. Né? Entendi. E, cara, de tudo isso que você fez até hoje, o que realmente brilha os seus olhos? Caraca, ajudar pessoas, cara. Não é só no trabalho. Eu coloco muito que o dinheiro que você recebe é consequência daquilo que você entregou, né? Não adianta nada você fazer um trabalho para uma empresa, apesar que atrás de toda empresa tem uma pessoa, né? Sim. Não adianta nada você fazer um bom trabalho e não ter um bom relacionamento. Eu falo assim, pô, é tão gostoso quando o cara fala assim, pô, eu tenho um boleto para pagar para o Júnior hoje. Porque ele veio aqui, ele fez um trabalho bacana, ele entregou mais do que eu tinha contratado, ele limpou a minha calha, né? A gente trabalha muito em telhado, eu falo para minha equipe, tem alguma coisa lá que não tem nada a ver com a gente, mas dá para melhorar para o cliente, faça isso. E ninguém precisa ver, só faça. Sim. Então, e é tão gostoso quando o cara fala, liga, o boleto seu vence sexta-feira, eu estou antecipando. Por que ele está antecipando o meu boleto? Entende? Ele está antecipando porque ele tem uma consideração por mim, eu fiz é uma troca. Sim. Né? E aí é tão gostoso quando você começa a praticar isso. Não são todos que antecipam, tá? Tem muitos que pedem prorrogação. Mas é isso que salta os olhos, sabe? Ajudar pessoas, fazer a mais do que aquilo que você foi contratado, tentar impressionar as pessoas no bom sentido, não querer levar vantagem com isso, mas, pô, ele fez isso, mas ele fez aquilo também. E nem estava contratado, e a gente acabou entregando. E hoje, então, com o seu novo negócio, não, porque está aí desde 2008, você tem quase 20 anos de climatização, mas a Renovar hoje, então podemos dizer que o propósito mesmo é ajudar pessoas. O foco de tudo isso, o objetivo principal é ajudar pessoas. A consequência disso tudo é o dinheiro.
O dinheiro é consequência. É consequência disso tudo. De um trabalho bem feito, de uma equipe empenhada. Empenhada, é uma comunicação direta com o cliente, ó. Eu falei para você que eu vou estar às 10, não consigo, vou estar aí depois do almoço. Hoje eu não consigo, aconteceu alguma coisa, mas essa conversa muito transparente com o cliente, sabe, ó, consegui antecipar aqui, posso te atender agora de manhã, tá tudo bem? Tá, porque nas minhas andanças, né, aprendendo a climatização, eu via muito assim, estava no cliente, fazendo uma visita ou fazendo um trabalho, de repente tocava o telefone dele, mas não, esse prestador não é hoje. Aí ele desligava e o cara falava, vem quando quer, do jeito que quer e tal. E eu falava assim, opa, pera lá, eu preciso policiar isso. Então eu fui vendo as coisas que incomodavam as pessoas, mesmo em grandes empresas, né? E tentava aliviar isso para as outras. Aí a gente traz isso como um padrão na empresa hoje, a Renovar é assim, então a gente antecipa o que dá para antecipar. Se a gente não consegue entregar por algum motivo, nós vamos ligar para o cliente e falar, olha, aconteceu isso, se minha equipe fizer alguma coisa lá no cliente, que quebrou alguma coisa, que danificou alguma coisa, nós vamos descer lá e vamos sinalizar para o cliente, ó, quebramos uma telha, olha, a gente puxou o cabo que não devia. É imediato isso. Sim. E, cara, eu achei muito interessante que você falou sobre a questão da sua equipe. Cara, sobe num telhado para fazer o seu serviço e às vezes tem alguma coisa na telha ali, numa calha, e você passa para eles limparem, para ajudar o próximo. Como que você consegue fazer para trazer a sua equipe para perto? Eu acho que aí a gente entra numa questão até de cultura empresarial, você trazendo sua cultura, seus valores para dentro da sua empresa. Como que você consegue fazer para trazer a equipe para perto e para manter todo mundo alinhado com o seu pensamento e com os seus valores? Júnior, é uma conversa diária, cara. Todo dia uma conversa ali de 15 minutos, 20 minutos, às vezes passa desse horário, mas olha, a gente precisa melhorar. Foi legal lá nesse cliente, mas não foi tão legal nesse. A gente sabe o motivo pelo qual não foi tão legal e a gente sabe fazer o certo. Acabou acontecendo alguma coisa lá que não foi o correto, mas a gente consegue fazer, a gente já fez. A gente tem história que a gente já conseguiu o desejado, sabe? Sim. Então é o alinhamento, é a conversa, é a comunicação transparente interno também. Sim. Quando o cliente elogiar a gente, vai ter elogio, e quando ele criticar, vai ter crítica. Sim. E eu acho que muito além da conversa, você é o exemplo também, né? Cara, a sua equipe vai te olhar e vai falar assim, ele é o chefe, ele é o líder, e querendo ou não, eles vão replicar as suas atitudes, né? Então é por isso que eu sempre falo a importância de quem está à frente também, né, trazer os valores e cara, segui-los, né? Eu até falo com a minha equipe, eu falo assim, olha, é ruim a nossa conversa, porque eu já fiz tudo dentro da empresa. A gente está onde está hoje, mas eu comecei aí. Foi eu sozinho, eu e mais um, eu e mais dois, eu e mais três, e hoje eu não acompanho tanto o operacional, né, presencial, mas a gente tem alguns controles de OS, digital, alguns outros controles, para que a gente esteja sabendo do que está acontecendo lá no cliente em tempo real. Sim. E uma dica que eu deixo aí para quem está querendo empreender, começar o seu negócio, ou até já tem o seu negócio e tem dificuldade em lidar com a equipe. Cara, o comportamento da sua equipe diz muito sobre o que você faz e sobre o seu comportamento dentro da empresa. Existe uma frase muito famosa que fala que o exemplo arrasta. Então é super necessário que você traga os seus valores e pratique-os dentro da sua empresa, para que você seja um espelho para a sua equipe.
E Maia, hoje quando a gente olha o cenário atual, muita gente está reclamando que é ano de eleição, muita gente está reclamando que é ano de Copa do Mundo, que o mercado tá mais fraco. Como que você olha para o mercado? Você acha que o mercado está te atingindo ou você olha com uma perspectiva diferente? Júnior, eu sempre fui otimista, cara, sabe? Copa do Mundo já teve em outros anos, eleição já teve em outros anos, guerra já teve, desde que o mundo é mundo, sempre existiu isso. Eu acho que isso muito é mais uma cortina de fumaça, sabe? Para dar uma iludida, para ter uma desculpa. Ah, então agora eu não vou conseguir fazer porque é Copa do Mundo. É eleição. É eleição, tá, mas daqui 2 anos vai ter de novo, daqui 4 anos vai ter de novo, daqui não sei quanto vai ter de novo. É que nem quando dizem assim, o Brasil só roda depois do carnaval. Beleza, então a gente dorme no ano novo e acorda em março. Só que a gente come, bebe, troca de roupa, troca de carro, apaga a luz, toma água, tudo movimenta. E por que o seu nicho não vai movimentar, entende? Sim. Então, eu sou otimista no extremo, cara. E eu acho que essa desculpa o povo cria para se tornar confortável, né? Porque é o que eu falei, cara, se a cada 4 anos você estiver preocupado com política, se você estiver preocupado com Copa do Mundo, que na minha visão isso não tem que afetar em nada. A real é que nós não somos movidos por política. Se a gente não acordar cedo e trabalhar, cara, pode ser ano de eleição ou não, as coisas não vão acontecer. A prosperidade está em quem trabalha, acorda cedo e trabalha com dignidade. Então, se a cada 4 anos você falar que você não prosperou nesse tempo, por causa do político, por causa do presidente, por causa do prefeito, isso é uma desculpa. Isso é o que eu tenho para mim. É lógico, o cenário econômico às vezes afeta, né, como um todo, mas trabalho não falta. Eu acredito que na IGC é assim e acredito que na Renovar também é a mesma coisa, né, cara? É a nossa busca, né? No sentido de, o segmento X não está tão bom. Vamos pro Y. Daqui a pouco esse aqui vai estar melhor que aquele, a gente volta para esse. A gente vai mantendo todos os pratos no ar. Sim. Vamos tentando, vamos seguindo, porque agora eu só atendo esse segmento está ruim demais, então para mim está ruim. Faça um segundo segmento, faça um terceiro segmento. Mas a minha sugestão é que em tudo a gente precisa aprender, né? Então, se você está no segmento, um determinado segmento, e você muda completamente de segmento, e aí a minha dica é: não faça isso de uma vez, faça isso aos poucos, né? Então, faça essa transição não pulando de barco, mas sim passando um pé e depois passando o outro, etc. No sentido de, quando você começa alguma coisa, você vai ter que aprender, cara. E aí isso vai te custar dinheiro, vai te custar tempo, vai te custar estudo, vai te custar um monte de coisa. E se você estiver no seu segmento, mas você abrir um braço de alguma outra coisa dentro do seu segmento, muita coisa você já sabe. Então eu brinco lá na fábrica, eu falo pro pessoal, essa é a nossa praia. Climatização é a nossa praia. Então a gente sabe as ondas, sabe quando a maré sobe, a maré baixa, quando vem pedra, quando não, a gente sabe, é a nossa praia. Então, o segmento industrial, comercial, igreja, academia, drogarias, hipermercados, tal, mas é a nossa praia, tudo está relacionado à climatização, sabe? Agora aproveitando que você falou um pouco dos seus clientes, né, fala para o pessoal aí quem são os seus clientes, né, para que eles possam entender melhor o seu negócio. Então vamos lá, o que a gente está atendendo na maioria das empresas
nós estamos atendendo processo, no sentido de a parte de contratação está difícil para todo mundo. Sim. E a parte da automação está crescendo muito. Só que essa melhoria nos equipamentos, né, na parte da automação, eles vêm acompanhado de muita eletrônica, muitos sensores, muitos componentes que necessitam de uma temperatura controlada. Essa temperatura não pode oscilar muito, porque senão ele vai desarmar, vai parar de produzir. Sim. E é tudo que o empresário não quer, que essa máquina pare de produzir. Sim. Então, o que a gente vai no cliente e atende, na maioria dos casos, é o processo. Então, é entender qual é a temperatura que aquela máquina vai trabalhar confortável, que vai trabalhar para espaçar a manutenção, que não vai gerar desconforto de temperatura para impactar no processo do cliente. Então, a gente vai lá e climatiza essa área. Consequentemente, aqueles funcionários que estão naquele setor são beneficiados. Né? Você tem alguns clientes que pensaram diretamente no funcionário? Tenho. Eu quero melhorar para o meu funcionário. Sabe, eu fico até assim, falo, parabéns, cara, você é exceção de um monte de empresários aí. Porque você está pensando no seu funcionário. E aí, quando você climatiza um ambiente, muitas pessoas podem pensar que está diretamente ligado a despesa, investimento, tudo que você possa imaginar. E na verdade não é nada disso. Porque quando o seu funcionário está confortável, ele trabalha melhor, o humor dele é melhor, a produtividade dele aumenta, a reclamação dele cessa. Sim. Sabe? E que a gente ouve muito de funcionários de cliente, assim, a hora que a gente está depois de uma instalação ou vai fazer manutenção depois, relata para mim como que era antes e agora. Muitos falam assim, antes isso era um inferno. Quente demais, aí as pessoas não estão concentradas, não tem paciência, acaba discutindo por bobeira, sabe? Sim. Até o ambiente fica mais harmonioso. Com certeza. Quando a gente leva a climatização. Então aí eu falo, eu ajudo pessoas, cara. O dinheiro lá é consequência. Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Cara, você falou um negócio que para mim é muito interessante. Eu sei que está muito difícil contratar novos funcionários, está muito difícil achar novos colaboradores, mas vocês têm valorizado quem já é da casa? Vocês têm dado o mínimo? Cara, o mínimo do conforto. O João Adib bate muito nessa tecla, né, cara, o funcionário tem que ter um banheiro decente, o funcionário tem que tomar uma água gelada, ele tem que ter um ambiente climatizado. Eu acho que o que você falou é muito real. Um ambiente quente gera irritação, as pessoas ficam mais irritadas. Então, assim, realmente está difícil achar novas pessoas no mercado, tá? E eu acredito que vai ser pior daqui para frente. Mas elas existem, elas estão aí. Mas vocês têm que valorizar quem já é da casa. E, cara, depois que a gente começou a fazer isso, né, na verdade, desde o começo, o nosso maior propósito é desenvolver pessoas aqui na IGC. Que bacana. Até por isso que houve a criação do BRB. E, cara, desde o princípio a gente entendeu que o nosso maior ativo são as pessoas. Então, quem são as pessoas da empresa? Eu, meu pai e todos os nossos colaboradores. Eu não quero para eles o que eu não quero para mim. Então, cara, eles têm que ter a mínima condição de trabalho, pelo menos, sabe? O essencial tem que ter, cara. E eu acho que quando você traz isso se torna uma cultura dentro da sua empresa, fica muito mais fácil o processo de contratação. E eu queria que você falasse agora realmente sobre o processo de contratação. Hoje na Renovar, como funciona? Quando você precisa de um novo funcionário, contratar alguém, como que funciona? Quais são os processos? Dá uma dica para o pessoal aí. Hoje a gente sente essa dificuldade, mas a gente não deixa de buscar novas pessoas, né, para ajudar. Tenho comigo também que não é regra, mas o que te trouxe até aqui pode ser que não seja o que vai te levar daqui para frente. E tá tudo bem, né?
Está tudo bem. A pessoa se desligar, mas está tudo bem ela continuar na empresa também. Sim. Porque se ela continuar, ela entendeu as mudanças, ela confia na equipe, ela valoriza onde ela está trabalhando, né? Sim. Porque quando você está nessa crescente, as pessoas também crescem. Sim. Né? Lá na empresa, nos nossos bate-papos, eu falo, eu não quero que ninguém se transforme por conta da empresa. Eu quero que você se transforme para a sua família, para a sua comunidade, para o seu bairro e depois aqui para a empresa, que vai ser uma transformação para todo mundo. Você não vai deixar no armário aqui a hora que você for sair, você vai levar a sua transformação, a sua melhoria. Sim, né? Então, com certeza. Como que é isso aí lá fora? Uns criticam, outros elogiam e tá tudo bem, cada um pensa de uma maneira. Sim. Né? Mas falando dos processos, a gente busca por mídia, por esses postos de trabalho, a gente faz uma entrevista, hoje eu dou preferência muito para quem mora próximo da empresa. Sim. Isso é uma das coisas que a gente não é que não abre mão, tem gente boa em todo lugar. Tem. Eu tenho que achar gente boa lá perto do meu emprego. A esposa dele sabe onde ele trabalha, a filha dele sabe onde ele trabalha, ele passa lá no final de semana, eu trabalho aqui, sabe essa coisa? Então, a gente busca isso. O nosso trabalho consiste em alguns certificados, alguns treinamentos, uso de EPI, etc. Isso incomoda em certo ponto no trabalho, porque não é só o trabalho, é o trabalhar com EPIs. Sim. Né? Então, mas a gente faz de uma forma que deixa o mais leve possível para o cliente, para o meu colaborador. Porque eu penso assim, não existe trabalho, eu tenho isso comigo. Você fala assim, eu trabalho contando dinheiro, ar-condicionado, água gelada. Cara, você vai ter problema no dedo, vai dar ler, sua mão vai não sei o quê. Eu trabalho, não desmerecendo, não é isso, tá? Mas eu trabalho recolhendo o lixo da cidade. É só correria, um saco de lixo tá amarrado, o outro não tá. Você vai ter problema lá também. Sim. Então, depois que falou, trabalho com, pode ser o que for. Você vai ter que fazer do seu melhor jeito, tentar entregar mais do que você consegue entregar. Eu tenho isso comigo. E, cara, sobre o processo de contratação, o nosso grande mentor, Will, ele fala uma coisa que eu acho que é muito verdade, cara. Se demora no processo de contratação, porém o processo de demissão tem que ser rápido. Por que eu falo isso? Cara, hoje dentro da empresa a gente criou um ambiente, a gente criou uma cultura. E às vezes só no processo de contratação aqui a gente não conhece a pessoa 100%. Sim. Entendeu? E cara, na minha equipe eu só quero pessoas que tenham valores. E pra mim, quais são os valores primordiais hoje? O cara tem que amar e respeitar a família dele. Porque se ele não ama e respeita a família dele, ele não vai vestir minha camisa. Se ele não respeita a esposa que ele dorme todos os dias, ele não vai respeitar a minha empresa. Ele não vai respeitar os meus outros colaboradores. E cara, esse cara, ele tem que ser comprometido. Comprometido com a empresa, comprometido com a família. Eu falo que assim, tem que ser bom para os dois lados. A empresa tem que dar todo o suporte, tem que dar estrutura, mas da parte do colaborador ele tem que entregar a questão do compromisso. E cara, hoje você quando vai contratar, você olha para os valores, você faz uma pré-avaliação em cima disso? A gente faz algumas perguntas que, além da família, né, ali esposa e filhos, qual é o relacionamento com pai, mãe e irmãos? E tem alguns até que falam, mas não, faz parte aqui no bate-papo lá, mas está muito relacionado, né? Sim. Da onde você veio. Claro que
Você pode mudar, e aí essa mudança é para o bem e para o mal, depende de cada um. Sim. Né? Não é porque você veio de uma família de pais separados que você precisa separar, entende? Sim. E o contrário também é verdadeiro, não é porque seu pai e sua mãe estão sempre juntos lá que por algum motivo não deu certo para você. Mas é isso, eu acho que o que você coloca aí, que o Will, né, fala, demorar para contratar, mas para demitir muito rápido. Essa ação tem que ser muito rápida. Sim. E aí eu confesso que eu deixo isso para um segundo plano, cara. Às vezes demora. Eu falo, meu, Sim. por que eu demorei? Podia ter feito antes. Porque aumentou o retrabalho, a ligação do cliente, não ficou tão legal aqui, hein? Você vai ter que refazer, a gente volta lá. Isso tem um custo. Sim. Que não vai para o cliente, fica comigo. Sim. Né? Então, você fala, pô, eu deveria ter dispensado antes, cara. Mas é uma visão que eu entendo, porque para nós que prestamos serviços, cara, é muito difícil contratar profissional qualificado. E profissional que realmente, sabe, entrega e é comprometido. Hoje a Renovar faz serviços aonde viaja. Isso. Igual a EGC. E esse é um grande ponto, cara. Eu acho que achar pessoas no mercado que são comprometidas com a empresa, ao ponto de ficar 1, 2 semanas fora de casa, longe da família, é muito complexo. Então eu entendo essa visão de que, cara, quando às vezes você tem um funcionário ali que ele não tem alguns valores estabelecidos, mas ele está se propondo a aceitar uma viagem, a fazer um serviço, é difícil, né? Sim. Cortar essa pessoa da equipe, porque hoje em dia o mercado não tem pessoas, né, cara? E uma outra coisa também, Júnior, que eu vejo muito é a organização da empresa. Quando vem uma pessoa, uma entrevista, alguma coisa, ele olha tudo isso. E em algumas situações lá na fábrica, a gente atendeu, entrevistou, mostrou como que funcionava, o processo nosso é assim, 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 tá bom? Aí eu digo para a pessoa, falo, olha, faz o seguinte, você vai para casa, pensa direitinho e amanhã você me dá a resposta se você continua no processo seletivo ou se você para por aqui. Mas para trabalhar aqui a gente precisa disso. E muitos acreditem, diz no outro dia, manda mensagem ou liga, fala, olha, muito obrigado, eu não vou seguir. Porque ele não vai encaixar, cara. Ele não vai encaixar com o seu time, ele não vai encaixar com as equipes, ele não vai encaixar. Às vezes com a cultura da empresa, o ele ambiente. Não vai encaixar. Ele viu, é organizado. Ele fala, meu, se é uma pessoa que é organizada, que é uma pessoa que tem um bom relacionamento com a família, se é uma pessoa do bem, vamos falar, ela encaixa ali, ajusta e vai embora. Agora, se ela já não é, cara, ela não vai. Não vai. E se ela entrar, ela fica pouco tempo. E eu costumo dizer, cara, que chega a ser até engraçado, a cultura expulsa, né, a pessoa. Isso? É isso. Cara, já teve casos da gente contratar pessoas, né, no primeira impressão ali, uma pessoa super, né, bom profissional era. Bom, isso, exatamente Só isso. que os valores dessa pessoa não se encaixavam com os nossos. Exatamente. E, cara, essa pessoa, depois de uma semana, pedir pra sair. Por quê? Por causa disso, a cultura expulsa. Você tá aqui, cara, você tem os seus valores bem definidos. O seu time tá engajado. O seu time, cara, também tem os valores e todo dia é praticado. É aquilo que você falou, às vezes, numa conversa. 10, 15 minutos que você vai ter de manhã aí com o pessoal. Cara, você engaja o time. E a partir do momento que você engajou o seu time, quando entrar essas frutas podres, né, que eu falo, cara, vai ser automático o processo delas saírem de dentro da empresa. É isso. E Maia, agora pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma dica para quem está empreendendo, para quem está começando agora, para quem já tem o próprio negócio e às vezes está lutando contra si mesmo aí, né? Cara, acredite, não pare, diminua, mas não pare, avance, não pare, continua. Ah, por isso ou por aquilo, continua. Porque se você acredita no que você faz,
Quem mais precisa acreditar? É você e Deus e vamos embora, que as coisas vão se encaixar. É isso aí. As coisas vão se encaixar. E as portas vão se abrir, com Vão se certeza, abrir. né, cara? É isso. Maia, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. E pessoal, vamos seguir o Maia. Aí eu vou colocar aqui o arroba dele, da empresa dele. E é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram. Obrigado pela atenção de vocês, viu? Eu agradeço demais. A minha primeira oportunidade da vida é talking show, é isso? É. Num momento desse aqui, fico até um pouquinho suado, né? Mas é isso, gente. Obrigado pela oportunidade, Edinho. Eu que agradeço, Maia. Muito obrigado.